Então, sejam todas muito bem-vindas. Estamos reunidas nesse dia em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar o grupo de hoje, louvando e agradecendo a Deus por estarmos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira reunidas. Acredito que nós estamos mesmo em volta do Senhor, né? Como se estivéssemos em roda conversando com Jesus, Ele sendo o centro. E nós aqui, praticamente escolhidas a dedo para estar com Ele nessa noite e ouvir o que Ele tem para dizer a nós. Então, louvado seja o Senhor pela vida da Ana, pela vida da Luíne, da Beatriz, da Ana Clara, da Pri, pela minha vida, por nos ter chamado para estarmos aqui hoje, né? Tantas coisas nós poderíamos estar fazendo, em tantos lugares nós poderíamos estar, mas nós estamos aqui, reunidas nesse dia frio, para que o Senhor seja aquele a aquecer o nosso coração, aquecer a nossa alma e falar conosco. Não sei o que te trouxe no grupo de hoje, sei que nós estamos numa série muito especial, que é sobre as mulheres da Bíblia. Coloquei na chamada de hoje, né, que o Senhor ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele deixou história de mulheres para que a gente pudesse se inspirar, para que a gente pudesse enxergar a santidade na vida enquanto mulher, né? São tantos os nossos chamados, tantas as possibilidades que nós temos entre ser, e o Senhor nos convida primeiro a ser serva, né? Primeiro a estarmos junto com Ele, primeiro a sermos suas filhas, suas meninas, para que a partir daí, a partir dele nos formando, dele nos cuidando, nós possamos ser e estar aonde Ele precisar de nós. Talvez você esteja vindo com alguma expectativa para essa série, ou até mesmo com alguma dor, com algo a ser curado. Eu não conheço o seu coração, mas o Senhor conhece. Talvez você tenha vindo aqui buscar alguma virtude, talvez o autodomínio, até mesmo temperança, alegria. Talvez a sua vida diante das adversidades, você esteja sentindo que esteja distante de você mesmo, né? Distante do Senhor, distante de quem Ele te chamou para ser, distante dos seus propósitos. Não sei qual é a sua realidade, mas o Senhor sabe. Por isso, nessa noite, que você possa apresentar ao Senhor a sua realidade. Tenha certeza no seu coração que Ele está no meio de nós. Ele está aqui conosco em nossas casas, no nosso meio digital, mas o Senhor se faz presente, porque a sua palavra nos ensina, né, que onde dois ou mais estiverem reunidos, nós ali também estaremos, o Senhor ali estará conosco. E, na verdade, esses dois somos nós e o nosso anjo da guarda, né? Então, aonde nós estamos, nós nunca estamos sozinhas. Ele está no nosso meio. Ainda que nós estejamos reunidas de forma online, o Senhor está no nosso coração. E essa presença dele precisa ser reavivada nessa noite através do nosso louvor, através de nós crermos piamente que Ele está conosco. Por isso eu te convido a se apresentar ao Senhor nessa noite. Pai, eu sou a Laís, e nessa noite eu estou aqui para te ouvir, para entregar a minha vida ao Senhor. Vá falando com Jesus. Talvez você não saiba quais palavras usar, mas o Senhor não nos pede palavras bonitas, Ele não nos pede discurso pronto, Ele só nos pede um coração disposto. Um coração disposto a encontrá-lo e uma alma disposta a se deixar encontrar. Então fale para o Senhor, o que é que você veio buscar nessa noite? O que é que tem afligido o teu coração? O que é que tem inquietado a tua alma? No que é que você precisa que nessa noite o Senhor toque no seu coração, toque na sua vida, transforme na sua história? Talvez seja algo do passado, algum medo do futuro, alguma tentação presente. Apresente para o Senhor nessa noite. Meu Senhor, eu quero te entregar a vida dessas minhas irmãs que aqui estão. Eu quero te apresentar, Senhor, cada realidade que aqui está. A vida dessas meninas, dessas mulheres que são tão preciosas e tão caras para ti, Senhor. Quero mesmo te consagrar a vida de cada uma delas e apresentar o coração de cada uma delas a ti, Senhor.
Nós te louvamos e te agradecemos por separar esse tempo tão precioso para nós, um tempo que o Senhor escolhe falar intimamente ao nosso coração, principalmente através dessa série de mulheres da Bíblia. Quantas lições o Senhor tem a nos ensinar, Pai, nessa noite e nas outras que virão. Obrigada, Senhor, por esse tempo que o Senhor prepara para nós. Obrigada pelas graças que nós viveremos e testemunharemos a partir dessa série, Senhor, nós cremos. Obrigada, Senhor, pela sua doce presença no meio de nós, por se deixar encontrar, Pai, conosco nessa noite. Nós que muitas vezes somos tão pequenas e miseráveis, tão errantes, tão falhas, mas aqui nós estamos, Senhor, aos teus pés, para que o Senhor se faça em nós, para que a presença do seu Espírito Santo fale conosco nessa noite e nos ensine, Senhor, a sermos melhores, a sermos mulheres segundo o seu coração, segundo a sua vontade, Senhor. Que nessa noite, Pai, nenhuma de nós saia desse grupo sem se sentir realmente tocada, sem se sentir amada, olhada e cuidada, Senhor. Cuida de nós nessa noite, Pai. Cuida do coração da Ana, do coração da Luíne, do coração da Beatriz, da Lucineia, da Ana Clara, da Priscila, do meu coração também, Senhor. Cuida de nós, suas filhas, pequenas filhas, que talvez já são mães, já são esposas, já são profissionais, já são adultas, mas ainda assim para ti nós somos meninas, Senhor, as meninas dos teus olhos, as meninas que ainda têm muito a aprender com o Mestre. Vai à nossa frente, Senhor, caminha conosco, zela do nosso coração, do nosso caminho, zela das nossas decisões, Senhor. Que o teu Espírito Santo nessa noite abra o nosso coração para o novo que há de vir, para tudo aquilo que o Senhor precisa fazer em nós ainda. Que o teu Espírito Santo torne o nosso coração um solo fértil e um coração dócil e amoroso à sua vontade, Senhor. Quantas vezes nós nos revoltamos e nos entristecemos, porque às vezes a nossa vontade não é a sua, ou o nosso tempo não é o seu. Por isso que o teu Espírito Santo traga-nos a virtude da paciência, da sabedoria, da temperança, da alegria, da perseverança, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a vida da Luíne, que irá ser a tua voz através desse grupo nessa noite, Senhor. Que o seu Espírito Santo seja derramado abundantemente sobre ela, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre a sua boca, sobre o seu pensamento, o seu raciocínio, sobre tudo que ela preparou para nós nessa noite, Senhor. Que o teu Espírito Santo seja a quem fala conosco nessa noite através da boca dela. Que ela se sinta mesmo preenchida, Senhor, por essa doce presença do seu Santo Espírito. Que Nossa Senhora também passe à frente do nosso, que ela passe à frente da nossa vida, do nosso servir, de tantas missões que nós temos a cumprir no nosso dia a dia, no nosso chamado. Cuida de nós, Mãezinha, interceda pela nossa vida, intercede pela vida da Luíne, pela sua família, pelos seus empreendimentos. Que todas nós nessa noite, Mãe, possamos ser cobertas com o seu manto protetor. Cuida do nosso coração como mãe, não a nossa mãe terrena, mas nossa mãe espiritual. Intercede por nós, Mãezinha, por tudo aquilo que nós trazemos para esse grupo hoje. Por angústias, sonhos, planos. Zela por nós também, Mãezinha. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas.
E nesse pequeno momento de silêncio, consagre a sua vida ao Senhor, apresente a sua vida a Ele e peça que o Senhor fale contigo. Ainda que você ache que você não sabe escutar ou que você não sabe compreender a voz de Deus, apenas acredite que Ele irá falar contigo no momento certo. Ele só precisa que você esteja aberta à sua palavra, à sua voz. Por isso, fala conosco nessa noite, Senhor. Desde o início da oração, a visualização que eu tenho é mesmo um jardim florescendo, ainda num brotinho, mas um jardim florescendo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por nos plantar, nos regar, nos ver crescer, nos transformar, Jesus. Obrigada, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Boa noite, meninas. A paz de Jesus, o amor de Maria. Eu não sei, eu fico pensando, se aqui em Maringá tá um frio desse, Arapongas deve estar, vocês devem estar assim congelados, os filhos devem estar colando, né? E, gente, tá muito frio. E aqui dizem em Maringá que é 3 graus a mais, né? Então eu fico imaginando como não tá as coisas por aí. Sensação térmica, né? Os cílios grudando. Cristais de Meninas, gelo. super gelo. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Luíne. Eu acho que eu tenho 31, vou fazer 32, se eu não estiver muito confusa. Eu sou mãe do Vicente, que tem 1 aninho. Sou mãe do Lourenço, que vai fazer 3 anos daqui 2 semanas. Sou esposa do Lucas, sou fisioterapeuta, sou mentora de mulheres da saúde, sou empreendedora. Gosto de estar no meio de pessoas, de eventos. Quem me conhece sabe que essa sou eu. Hoje o Senhor me deu a honra, né? A honra, eu digo quando é honra, porque todas as vezes que o Senhor me chama para falar a palavra dele, isso não é frase repetitiva, é real. Eu me sinto privilegiada no sentido de, se eu não tivesse essa oportunidade, talvez eu não pararia a minha vida acelerada, não me colocaria ali para estudar da forma com que a gente geralmente tende a nos preparar quando a gente monta uma pregação. Então, hoje o senhor me convidou para falar sobre Esther, né? Na verdade, esse cronograma desse mês, ele foi alterado, né, Laís? A Laís me socorreu num outro dia que eu passei mal, enfim. Mas hoje o entendimento, enquanto eu orava e preparava, estudava essa pregação, é como se o Senhor tivesse gritado ao meu coração que precisava ser Esther. Precisava ser Esther para primeiro ele falar comigo, para depois falar com vocês. Então, eu convido para que, se você tiver com a sua Bíblia, você já deixa ela aí por perto, porque não sei se você sabe, mas na Bíblia a gente tem todo um livro de Esther. Então, realmente, ela foi uma rainha, uma grande rainha. Então, Esther era uma jovem judia, ela foi órfã, né? E ela foi criada por um parente chamado Mardoqueu. Esse parente criou ela, eles foram exilados do lugar que eles viviam, então eles começaram a viver lá no Império em Persa, tá? Então pensa assim, ela foi criada por um parente, ela foi criada não só por um parente, ela foi criada numa cidade que não era dela. Não sei qual é a sua história de vida, não sei se você viveu, né, ou vive com seus pais biológicos ou não, não sei qual é a sua história, não sei, mas o Senhor sabe. Não sei se de repente você mora a vida inteira na mesma cidade ou se você mudou de cidade. Não sei como é para você. Eu faz quase 3 anos que eu vim para Maringá. E apesar de ser uma cidade incrível, os primeiros meses, o primeiro ano aqui foi muito difícil para mim, sem família, sem apoio. A cultura é diferente, por mais que é uma cidade que está muito próxima, mas é uma cultura é diferente, a forma das pessoas lidarem com as situações é diferente da cidade que eu morava antes. Então, se coloca no lugar já de Esther.
Ela foi criada por um parente. Ela foi exilada da sua cidade natal. E aí eu já pergunto para mim e para você, quantas vezes eu e você nos sentimos deslocadas? Nos sentimos como se estivessem em lugares que não são nossos? Muitas vezes, eu acredito. Quantas vezes eu e você nos sentimos inseguras, nos sentimos com medo? Tantos sentimentos que vêm ao nosso coração, eu também garanto que muitas vezes. Mas essa história de Esther, ela revela para nós que a fé, ela transpassa qualquer história, ela transpassa qualquer trauma, ela transpassa qualquer insegurança, ela transpassa qualquer medo. E no tempo certo, na hora certa, o Senhor se levanta e o Senhor mostra que Ele é Deus da vida. Essa história de Esther me fez refletir sobre antecipação, que aqueles que estão no Senhor não são confundidos, que aqueles que estão no Senhor e confiam e depositam de coração, não só com a boca, mas com o coração, não são confundidos. Porque o Senhor se antecipa e vocês vão entender sobre essa história. Talvez você já tenha escutado falar sobre a história de Esther, talvez faz muito tempo você não se lembra direito, ou talvez você nunca escutou. Mas em nome de Jesus, não porque eu sou boa, mas porque Jesus é bom, que essa história hoje ela fique marcada nos nossos corações. Então, essa mulher exilada vai se tornar rainha, e eu vou te contar esse processo. Então, lembra, mulher que foi criada pelo parente, órfão, e que viveu fora da tua cidade natal. Então, o que que aconteceu? Eu vou fazer um resumo, porque assim não daria hoje no grupo para a gente ler, passar por todas as passagens, tudo aquilo que tem no livro de Esther. Então, tem um rei que ele era chamado Rei Assuero. O que que aconteceu? Teve um processo lá com uma esposa que ele tinha, ela acabou fazendo um ato que ela não podia, que nós já vamos entrar nessa situação agora, passando mesmo por essa história, e aí, de repente, a rainha que estava lá no posto com ele, ela foi retirada desse posto. Então, o rei Assuero, ele precisava de uma nova esposa, ele precisava de alguém para ser rainha. Então, ele fez um concurso, imagina, bem dessas séries típicas, né, de romance, ele fez um concurso para ver quem seria a rainha, para ver quem iria se destacar, a escolhida. E aí, o que que aconteceu? As mulheres daquela época começaram a se preparar, começaram a preparar da melhor maneira. Então, realmente, na palavra vai dizer que elas começaram a se preparar, parte de beleza. Ô, Lu, seu microfone desligou, peraí. Acho que foi eu que mexi aqui, peraí. Agora voltou. Aí, Onde parou? faz uns 30 segundinhos. Tá. Então, Mardoqueu, lembrando que Mardoqueu, ele era o parente que assumiu Esther como, né, filha, ali, como alguém que assume ela para cuidar, para criar. E aí, que Mardoqueu fala? Fala, Esther, só que tem uma coisa, você vai para esse concurso, você vai lá, né, você realmente tem a sua beleza, você tem postura, você chama atenção onde você passa, só que aonde você passar, você não fala suas origens, não fala suas origens. E foi isso que ele falou. Então, ela era bela, ela tinha postura, ela chamava atenção, ela era bondosa, ela era sábia. Quem diria que aquela mulher exilada, órfã, teria a oportunidade de estar num concurso e talvez ser escolhida pelo rei? E aí, olha o que Deus é capaz. Trazendo para a nossa realidade. Uma mulher, pensa aí na sua vida, né? Que está contando uma história de um baile, de um concurso de ser rainha. Mas pensa na sua vida, talvez as oportunidades que Deus já te deu alcançar.
No caso da Esther, ela se torna rainha, mas quantas vezes eu e você temos a oportunidade, ainda que de repente não foi do jeito que a gente queria, mas olha os lugares que o Senhor nos levou, olha os lugares que Deus nos fez chegar. Olha do que Deus é capaz de fazer com Esther e fazer a mim e a você. Deus tem visão ilimitada. Da onde você acha que não pode sair flor, a Laís falou no começo, né? Que ela sentia essa questão do florescer de um jardim, da onde a gente acha que não pode sair flor, o Senhor, ele tem uma visão ilimitada. Ele fala, pode sair flor, pode ter frutos, pode ter isso, pode ter aquilo, o que a gente nunca imaginou. E aí, o que acontece nesse baile, nesse concurso? A Esther ganha os olhares do rei. Ela ganha os olhares do rei porque ela era uma mulher encantadora, ela era uma mulher sábia. E aí o rei define que ela seria a nova rainha. Ele define, ele olha para ela. E, enfim, Esther foi a nova rainha. E sabe o que aconteceu de mais legal? Esther, ela chega no topo. Ela chega ao cargo de rainha, ao posto de rainha. Mas ela chega ao topo, ao posto de rainha, sempre com humildade, sempre temente, sempre obediente a Deus. Então, trazendo para a nossa história oportunidades que o Senhor nos deu. Foi como eu esperava? Não foi como eu esperava? Mas você tem no seu coração que isso foi uma grande oportunidade dada por Deus. E aí, a segunda parte. Que se você já chegou, se Deus já te deu uma grande oportunidade, ou se Ele ainda quer, porque eu acredito que a visão de Deus é ilimitada, se Ele já te deu respostas de oração, enfim, como você chega nesse posto? Você chega com humildade, você chega temente, você chega obediente a Deus ou não? Ou o coração vai criando casca, o coração vai criando soberba? Então, que a gente já pudesse refletir sobre isso. Porque não existe lugar no mundo que compensa a perca da nossa salvação. Então, Deus às vezes quer nos dar oportunidade, mas como está o nosso coração? Eu sempre conversava com uma amiga, ela demorou muito tempo para arrumar um namorado, né? E aí eu falava com essa amiga depois, né, de tudo que aconteceu, e aí quando logo que ela conheceu o namorado dela, logo eles noivaram, e depois de pouco tempo eles se casaram, ela falava, o meu coração não estava pronto, né? Então, assim, ela precisou se preparar em Deus para receber aquilo que era do Senhor, porque senão o que era do Senhor ia aparecer e ela ia perder, porque ela não estava pronta. Então, quando eu olho para essa história de Esther, que ela chegou lá no topo, mas ela continuava humilde, temente, obediente a Deus, é porque ela já era tudo isso. Ela não se tornou humilde, temente, obediente a Deus porque ela se tornou rainha. Ela já era essa pessoa. E uma coisa complementa hoje, em tempos de redes sociais, né, que todo mundo fala que é várias coisas e na verdade ninguém é nada, a gente, com o Senhor, na nossa relação com o Senhor, na relação com o próximo, conseguir colocar para fora como mulheres de Deus, mulheres que confiam. Se você está aqui essa noite é porque você é temente ao Senhor. Talvez a gente precisa só relembrar de tudo isso e sempre pedir a graça do Senhor de continuar no caminho, porque não é pelas nossas forças, é pela força dele. Da gente lembrar que aonde o Senhor nos levar, que Ele nos dê a graça de estar preparado para as oportunidades que Ele quer nos confiar, para o nosso propósito, para a nossa missão aqui nessa terra. Então, vai passando o tempo, aí o que acontece? O rei, o esposo da Esther, ele conhece uma pessoa, o Amã, e ele vai, aquele Amã é uma pessoa, um homem, que ele vai ali começando a colocar as ideias dele na cabeça do rei, ele vai começando a falar, ele vai começando a falar, até que o rei, o esposo da Esther, diz assim, a partir de hoje, todo mundo deve reverenciar, prostrar-se diante do Amã. Mas aí o Mardoqueu, que é aquele parente da Esther, que estava lá na história, que cuidou a vida inteira dela, ele se recusa a se prostrar para esse Amã. Por quê? Porque Mardoqueu, ele era um judeu. E sendo judeu, ele só se prostrava para um Deus só. E aí ele fala isso. E Amã, então, se enfurece. Ele pensa assim, eu tô muito bravo, tô nervoso, mas eu não vou acabar só com Mardoqueu. Eu vou acabar com a raça dos judeus.
E aí, ele, como estava lá, muito influente na cabeça do esposo da Esther, da rainha Esther, o rei, então, decreta um decreto, né, que todos os judeus deveriam ser mortos. Então, é assinado, o rei Assuero assina esse decreto. Só que ele não sabia de um detalhe, que a esposa dele, a rainha Esther, era judia. Porque lembra que Mardoqueu falou, não importa o que acontecer, nunca diga isso para ninguém? Então, vamos ver o que vai acontecer. Lá, no capítulo 4, no versículo 14, se você tiver com a sua Bíblia, nós vamos pegar o finalzinho dele. Então, quando Esther vê essa situação, que existe um decreto assinado para exterminar com os judeus, para exterminar aqueles que acreditavam em Deus, que eram tementes a Deus de todo o coração. E aí aquilo, né, fica... Provavelmente eu penso que Esther deve ter ficado com o coração assim na boca, meu Deus, né? Por que isso? E Mardoqueu, muito sabiamente, ele vai dizer assim: e quem sabe se não teria sido em vista de uma circunstância como esta que foste elevada à realeza. Lembra que agora há pouco eu falava do Deus que antecipa? Olha só todo o processo que Deus leva Esther a ser rainha, porque ela era temente a ele, para que ele se antecipasse no sentido assim, um dia você vai precisar estar nesse lugar. E aí, Mardoqueu, ele reconhece isso. Ele fala, e quem sabe não teria sido em vista de uma circunstância como essa que você foste elevada à realeza. Deus coloca Esther como rainha para ela salvar o povo. Deus se antecipa. O rei não sabia que ela era judia, mas Deus sabia. Deus sabia que ela era temente a ele. E aí, continuando ali, né, vai falar. Primeira coisa, eu falo por mim. Talvez numa situação dessa, pensando nos tempos de hoje, eu já ia falar pro meu marido assim, ó, não vai, esse decreto aí, você pode tirar esse decreto, que isso aí não tem nada a ver, e acabou. Não. Além de ser outros tempos, Esther mostra pra gente que antes de qualquer guerra, antes de qualquer briga, primeiro ela fazia jejum e oração. E ali no versículo 15 ele vai falar, né? Ela fala para Mardoqueu, vai reunir todos os judeus de Susa, jejuai por mim, não comais e nem bebeis durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, apesar da lei, e se for preciso morrer, eu morrerei. Então, assim, além de tudo, a coragem dessa mulher, por quê? Naquela época, para você falar algo para o rei, você não podia chegar e falar assim, eu quero falar com você. Você tinha que ser convidada para falar. E ela não tinha sido convidada. E aí, a primeira coisa que ela faz? Jejum e oração. E eu achei tão lindo, eu vou ler com vocês, porque eu achei belíssimo aqui a oração da Esther. Então, fala assim, ó, a rainha Esther também procurava refúgio junto ao Senhor no perigo de morte que caíra sobre ela. Por quê? Porque ela sabia que ela podia falar sem ter autorização para falar, que isso já era um motivo muito grave, e ela podia, falando que era judia, e a coisa ia complicar mais ainda. Abandonou suas vestes e vestiu-se com roupas da aflição e luto. Em lugar de perfumes refinados, cobriu sua cabeça com cinzas e poeira. Ela humilhou com aspereza o seu corpo, e as tranças desfeitas de seus cabelos cobriam aquele corpo que antes se comprazia em adornar. Ela suplicava nestes termos ao Senhor, Deus de Israel. Olha a oração dessa mulher. Ó meu Senhor, nosso Rei, tu és único. Vem em meu auxílio, pois estou só, e não tenho outra proteção fora de ti, pois vou expor a minha vida. Aprendi desde a infância, no seio da minha família, que foste tu, Senhor, que escolhestes Israel entre todos os povos, e nossos pais entre todos os seus antepassados, para ser tua herança perpétua. E os tratastes como lhe prometestes.
E como pecamos contra ti, nos entregaste nas mãos dos nossos inimigos, por causa das honras prestadas aos seus deuses. Tu és justo, Senhor, mas eles não se concentraram com a amargura de nossa servidão. Puseram suas mãos nas suas mãos nas de seus ídolos, para abolirem a ordem saída de teus lábios, para fazerem desaparecer tua herança e emudecer as bocas que te louvam, para extinguirem teu altar e a glória da tua casa, para abrirem os lábios das nações, para louvar dos ídolos do nada e para eternamente se extasiarem diante de um rei de carne. Não abandones teu cetro, Senhor, aqueles que não existem, nenhum sarcasmo sobre nossa ruína. Volta a esses projetos contra os seus autores e do primeiro de nós atacantes faze um exemplo. Recorda-te, Senhor, manifesta-te no dia da nossa tribulação. A mim, dai-me coragem, Rei dos deuses e dominador de toda autoridade. Põe em mim os meus lábios um discurso atraente. Quando eu estiver diante do leão, muda o seu coração para o ódio de nosso inimigo, para que ele pereça com todos os seus cúmplices. A nós, salva-nos com tua mão e vem em meu auxílio, pois estou só, e nada tenho fora de ti, Senhor. Tu conheces todas as coisas e sabe que eu odeio glória dos ímpios, que me horroriza o leito dos incircuncisos e de todo estrangeiro. Tu sabes o perigo por que passo, e que tem horror a insígnia de minha grandeza, que me cinge a fronte quando apareço em público, o mesmo horror diante de um trapo imundo, e não a levo nos meus dias de tranquilidade. Tua serva não comeu a mesa de Amã, nem apreciou os festins reais, nem bebeu os vinhos das libações. Tua serva não se alegrou, desde os dias de sua mudança até hoje, a não ser em ti, Senhor Deus de Abraão, o Deus cuja força tudo vence, ouve a voz dos desamparados, tira-nos das mãos dos malfeitores, e a mim, livra-me do medo. Bonita essa oração, né? Eu nunca tinha lido assim, ela com profundidade, e se eu li em outro momento, eu não me recordava. Então, Esther, ela faz jejum e oração, e ela fala com toda a verdade do coração dela. Diante de qualquer coisa que possa existir, ela mostra para mim e para você, diante de qualquer problema, primeira coisa, jejum e oração. Depois, estratégia física, porque não adianta só eu fazer oração e eu não ter uma estratégia física, como que eu vou fazer aquilo? Então, ela ora, ela jejum para o Espírito Santo vir e dar o entendimento de como ela fazer a estratégia física. E aí ela ficou pensando da estratégia de como ela ia chegar no rei, como eu disse, naquela época, não se podia chegar ao rei sem ser chamada, não era possível. Então, ela corria o risco de vida, de se apresentar, ela era judia, ela podia ser levada à morte, e ela tinha também um grande problema de perder o esposo e o cargo dela de rainha, mas ela confia em Deus. Então, ela diz para Deus, Senhor, eu confio em ti. A primeira coisa, ela chega no rei, e o rei fala, Esther, pode falar. Já quebrou uma barreira ali, já passou uma prova. Depois, ela convida o rei para um banquete. E aí, pensa eu e você nessa situação. Talvez no banquete, a gente mal ia sentar e já ia falar. Não. Ela convida o rei para um banquete, prepara a mesa e não fala nada. E o rei fala, Esther, o que você quer? Se você quisesse metade do meu reino, eu te daria. Mas ela não fala, porque ainda não é hora. Porque o Senhor falou para ela que ainda não era hora. Ela foi prudente. E aí ela convida o rei para um novo banquete. No terceiro dia, ela fala. Ela faz o pedido e o decreto que iria matar muitos judeus é revogado. E aí os judeus não só tiveram esse decreto de não ser morto, mas também eles passaram a viver com liberdade. Então,
A rainha Esther, ela salva o seu povo. Ela salva o povo da mão do inimigo. Ela salva o seu povo daquilo que eles possivelmente enfrentariam. Então, essa passagem, esses capítulos da rainha Esther, eles vêm nos dizer algo muito profundo. A mim e a você. Esse é o convite que o Senhor nos faz. Será que eu e você, minhas irmãs, nós temos sido as mulheres que aqui, como diz, né? A mulher que ora, a mulher que jejua diante de uma aprovação? Será que eu e você temos murmurado diante de algo que nos aconteceu na vida? Então, se a gente for olhar para a história de Esther, Deus deu oportunidade, mas ela podia ter ficado lá. Ah, não, eu sou órfã, eu tive uma vida muito difícil, tadinha de mim. Foi isso que ela fez? Não. Ela tirou da história dela, da poderosa presença do Senhor que tudo restitui, uma flor. Então, primeiro, o que eu tenho para falar para vocês e que eu sinto para falar para vocês. Qual história você tem contado sobre você mesma? Qual história você tem acreditado e feito com que os outros acreditem sobre você mesma? Winnie, mas eu sou órfã, mas eu fui abandonada, mas eu fui rejeitada. Tá, ok. Mas o que você quer contar daqui para frente? Onde você quer que o Senhor, o Deus da vida, abundante, perfeita, entre na sua vida? Winnie, você não sabe o que eu tô passando. Eu sei, minhas irmãs, na vida nós teremos provas, tormentas, mas qual história você quer contar? Deus hoje está te chamando para ser rainha. E aí? O que você decide? Muitas vezes as bênçãos, os milagres, eles estão à nossa frente. Mas às vezes nós não temos enxergado tudo isso. E aí o Deus que quer se antecipar e nos livrar da mão do caçador, ele não consegue. Porque existe um movimento que é só meu. A minha decisão. Então essa é a primeira coisa. Depois, já disse, jejum e oração. Eu e você, será que nós temos jejuado e feito oração diante das circunstâncias que nos vão nos acontecendo? Eu que sou mãe de duas crianças pequenas, no meu cansaço, na minha loucura, na vida de trabalho, às vezes a gente nunca lembra de rezar um santo anjo da guarda para nos ajudar diante de um conflito, diante de algo que a gente precisa. Quem nós temos sido diante das circunstâncias que nos aparecem? E quando eu falo isso para vocês, eu falo isso primeiro para mim. Talvez a gente tenha vergonha de pedir coisas pequenas para o Senhor e coisas grandes. Talvez a gente tenha dificuldade de fazer uma oração honesta, como Esther fez, reconhecendo que o Senhor é o Deus de tudo. E a gente fica ansiosa, inquieta. E aí depois uma terceira coisa, qual estratégia que eu tenho feito para conseguir resolver esse problema? Então vamos supor que o teu problema seja um problema financeiro. E aí? Primeira coisa, como você tem se comportado? Como uma coitadinha, uma derrotada? Você tem feito jejum e oração nessa intenção? Terceira coisa, quais estratégias você vai fazer para mudar essa realidade? Entende que tem coisas que estão ao nosso alcance? Se de repente você foi diagnosticada com algo, tá? Existem estratégias físicas, existe talvez uma medicação, existe talvez alguma coisa que você possa fazer. Existe a sua parte. E aí, uma quarta coisa, e na verdade é aquilo que está em todo o processo: confiar em Deus, confiar no Senhor, confiar que o Senhor cuida de tudo. E ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda, a gente não está aqui nessa terra para ficar compreendendo as coisas. A gente está aqui nessa terra para assumir o nosso papel. A Esther foi chamada a ser rainha e salvar o seu povo. Eu não sei qual é a sua missão, eu não sei qual é o seu chamado. Eu luto para descobrir o meu. Eu luto para fazer o melhor que eu posso nessa terra, porque eu sei que meu tempo é curto.
E aí, se a gente fica ali murmurando, e minha vida tá muito difícil, tá tudo muito difícil, ai meu Deus, e o mundo é um problema. Será que a gente vai passar por essa terra e a gente vai realmente cumprir aquilo que nós precisamos cumprir? Então, esse convite que o Senhor tem para cada uma de nós hoje. Beatriz, Priscila, Ana Clara, Lucinéia, Dani, Stephanie, Lucimara, Luíne, Laís, salva meu povo. Quem é o seu povo? Não sei. Você precisa descobrir o seu chamado. Estar no Senhor, eu digo, ele vai revelando o seu chamado. Você tem um chamado, se você é esposa, você tem um chamado do matrimônio, você tem a vocação da maternidade, você tem um chamado à santidade. Esse é um chamado universal para todos. Nós temos chamado à santidade. Isso eu tenho certeza que todas aqui somos mais que chamadas, nós somos convocadas. E aí, onde a gente tem ido? A gente tem realmente cumprido com o nosso papel? Hoje, coincidentemente, eu atendi uma paciente de manhã, e ela estava falando, né, a gente entrou em assuntos de família e tudo mais, e aí ela estava falando sobre a sogra dela, que a sogra dela entrou num movimento que existe aqui em Maringá, e aí, nesse movimento, a sogra nunca mais foi em nada dos netos, nunca mais foi em aniversário, nunca mais foi em nada, porque sempre ela está envolvida com coisas ali dentro desse movimento que ela participa. E aí, eu fiquei pensando, né, a pessoa, eu falo que todo excesso também alerta uma falta, né, alguma coisa que a gente precisa, que tá fugindo, que tá precisando resolver, a gente não quer resolver. E assim, ela tem a vocação de ser esposa, ela hoje já é avó. Será que ela está cumprindo? Talvez ela vai passar a vida inteira dentro da igreja sem nunca ter cumprido com a missão dela. Porque daí eu quero me comparar com a vida da outra, da líder que não tem filho, da líder que não tem família. Não estou dizendo isso para a gente colocar a muleta debaixo do braço e não fazer nada para o Senhor, não estar nas comunidades, não estar na igreja, nós precisamos estar. Mas mais do que isso, cada um tem a sua missão, cada um tem o seu chamado. Aonde você sente o teu coração, sabe aquele que às vezes você até foge e fala, isso não é para mim, e você sabe que é para você? Hoje é esse convite que o Senhor tem para cada uma de nós. E se você ainda não sente isso, jejum, oração, peça para o Senhor te dar um coração humilde, um coração dócil, um coração amoroso para receber também. Porque às vezes Deus não revelou porque a gente não está pronta ainda, mas a gente precisa estar. Porque Deus sabe que se ele revelasse agora, você ia se ensoberbar, ia cair, ia fugir da presença dele, ele não quer te perder. Mas você precisa estar a caminho, você precisa cumprir a sua missão aqui nessa terra. Então, que a gente pudesse refletir sobre tudo isso e pedir mesmo a graça do Espírito Santo diante da história da Esther, para que não a minha história e a sua história seja a igual a da Esther, mas para que a Ana Clara, para que a Stephanie, para que a Dani, cada uma de nós tenhamos a nossa própria história, escrita pelas mãos do Senhor, mas escrita também pela nossa decisão. Que a gente pare de acreditar em destino, em Deus, Deus quis assim, tá, mas será mesmo? Ou será que é a minha negligência que está ali apoiando nas mãos do Senhor? Então, que a gente possa pedir a graça agora, eu não sei onde você está agora, mas se você puder, feche seus olhos. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele venha pairar para nós, que ele venha sobre nós e dê toda a graça do entendimento sobre essa pregação. Espírito Santo, eu peço que nessa hora tu venhas sobre os ouvidos, sobre os olhos, sobre o respirar, sobre o falar de cada um de nós, nos dando o dom da interpretação que você deseja para cada uma de nós. Que se existem lugares que nós estamos ainda em estado de murmuração, de prostração, talvez a gente não está naquele contexto de se prostrar contra o rei Amã, o servo lá, Amã, mas talvez a gente está no estado de prostração, de se prostrar a outras coisas, aos medos, às inseguranças, às amarras, a ídolos disfarçados. Vem sobre nós, Espírito Santo,
Vem manifestar a sua grandeza, vem manifestar o teu poder, para que eu e minhas irmãs cumpramos aquilo que é do teu desígnio para cada uma de nós, com coragem, ainda que nos custe tudo, ainda que nos custe a própria vida, mas que a gente tenha coragem de seguir. Vem sobre nós, doce Espírito. Não sei se faz sentido para alguém, mas vem no meu coração a palavra unha. Não sei se é uma habilidade que você já tem, uma habilidade que você sente no coração, não sei. Mas às vezes não, tenho certeza que Deus manifesta nas coisas extraordinárias, mas também em coisas ordinárias do dia a dia. E às vezes a gente fala assim, e cuidar de um filho, cuidar do marido, ter uma profissão assim, não, isso daí não faz sentido nenhum, não é a minha missão. E talvez é ali que mora a maior missão de conversão sua e dos seus. Então, que a gente possa tomar posse daquilo que o Senhor tem para cada uma de nós, nas nossas famílias, nas nossas profissões, naquilo que a gente faz, dentro dos movimentos na igreja, que a gente possa realmente não querer ser visto, mas querer fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Se o Senhor nos colocar para ser rainha, a rainha é vista, que a gente seja rainha. Mas se o Senhor nos colocar para ser uma serva ali nos bastidores, que a gente seja a serva nos bastidores, sem medo, aonde o Senhor nos confiar, porque o Senhor sabe o que cada uma de nós também precisamos para esse processo de conversão. E hoje, quando eu dizia para vocês, né, sobre eu ser a primeira a ser tocada, eu digo isso com toda certeza. Quando o Senhor me convida há muitos anos a estar no ministério de pregação, é porque Ele sabia que mais do que tocar vidas e ser canal de graça na vida de outras pessoas, eu precisava estar nesse lugar. Eu precisava ter a minha vida convertida e transformada e santificada através desse lugar. Isso a gente pode levar para todas as situações da vida. Até quando eu e você vamos ficar murmurando? Até quando? Então, que o Espírito Santo, a Virgem Maria, doce Santa Virgem Maria, nos ajude nesse processo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Durante a oração, eu tinha a visualização assim, como se fosse um fio condutor puxando alguém do chão. Essa pessoa estava deitada, assim, prostrada, e era como se o próprio Senhor, num fio invisível, resgatasse mesmo essa pessoa, sabe? Puxasse ela para cima. Então, acho que isso vem muito de encontro também ao que você falou sobre prostração, né? Às vezes a gente está prostrada diante de alguma situação e muitas vezes nós mesmos não nos vemos prostradas, né? Nós não nos vemos nesse lugar de chão. E o próprio Senhor, na sua misericórdia, ele também não faz um estardalhaço, né? É num fio invisível que ele nos conduz. Então, que mesmo que a gente talvez não esteja vendo, não esteja sentindo, que pela nossa fé a gente tenha certeza que ele nos resgata, né? Que ele nos conduz. E também nos tira desse lugar de deserto, de quase que um lugar de morte mesmo. Amém. Amém. Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Louvado seja o Senhor. Uma coisa que vem no coração agora para falar, né, que estar prostrado, estar cansado são coisas diferentes, né? Fico imaginando que, claro, que as histórias da Bíblia, elas não vão conseguir vir com tanta, assim, ainda que seja muito rico, mas não conseguiria trazer como fosse um diário de cada pessoa que aparece, né? E aí eu fico pensando, né? Se a gente olhar para essa história de Esther, eu fico imaginando que diante disso, né, quantas noites, de repente, ela se sentiu cansada, se sentiu abatida, mas não prostrada.
E aí é aquilo que a gente tem vivido hoje com as redes sociais, né? Como se ninguém tivesse problema, né? E aí a gente olha para a vida de Esther e fala, ah, mas olha só que história perfeita, Esther não teve mais problema, né? Ela só passou uma coisinha ali. Não, mas ela teve todas as questões físicas, emocionais, que todos nós, humanamente falando, temos. E aí a gente precisa entender isso, né? Porque às vezes a gente confunde a prostração com o cansaço de estar fazendo também, né? Então, às vezes nós estamos em movimento, o Senhor vê nosso movimento, e aí a gente desanima, né? E a gente não cumpre. Imagina se Esther tivesse paralisado antes de salvar o povo, ela não tinha cumprido a missão dela, né? Então, acho que isso é uma coisa importante de falar, porque às vezes o cansaço também nos tira da missão, né? O cansaço no sentido de prostração, mas a gente não pode deixar, né? A gente tem que pedir força do alto de Deus e falar, Senhor, né? Eu tô cansada, mas eu continuo fazendo, eu tô esgotada, mas eu continuo fazendo. Me dá força para terminar, me dá força que eu não me apegue aos meus egoísmos, às minhas fraquezas humanas, mas que o Senhor venha suprir aquilo que eu preciso, né? Para cumprir o meu chamado nessa terra, nessa vida. Porque, na verdade, a gente tem só essa, gente. A outra vida que a gente católico fala é o céu, né? O céu é o inferno. E eu quero estar na glória. Então, que eu faça isso de todo o coração, né? Não quero chegar lá perto da beira do céu e não ser reconhecida, tendo servido ao Senhor minha vida toda. Eu falo, Senhor, não me deixe confundir, não me deixe me enganar. Porque às vezes a gente se engana, né? A Que gente a não gente se... peça a Deus a graça dos minutos heróicos, né? Os pequenos minutos heróicos que nos levam para longe mesmo, né? Nos levam a continuar caminhando, quando as nossas próprias forças já se esgotaram. Sim. E acho que a gente vem de um tempo, assim, não sei como tem sido para vocês, mas eu falo por mim, muito cansaço, assim, né? Hoje mesmo eu entrei no grupo, tava bocejando, eu falei, Deus me dá força, né? Porque pelas minhas forças humanas, hoje eu não estaria aqui, eu tenho certeza disso, falo com toda a sinceridade do meu coração, sabe? Mas o Senhor dá, Ele opera, Ele faz, né? Aquilo que eu precisei só abrir meu coração e sentar aqui na cadeira, né? E falar, Senhor, é claro, eu me preparei para estar aqui, não fui negligente, mas eu digo assim que é pouca coisa que eu preciso fazer diante da fortaleza que Ele é, né? Esther, diante da história dela, o que ela mais fez foi temer ao Senhor, foi confiar ao Senhor. E é isso que o Senhor mais pede para cada uma de nós nesse dia, nessa noite, que a gente confie, que a gente seja temente. Senhor, só me deixe ir onde o Senhor quiser. Então, até essa oração que está ali no livro de Esther é uma oração que a gente pode tentar fazer com mais frequência, que é uma oração sincera e que nos ajuda a esse caminho. Amém. E é bonito esse caminho que o Senhor vem fazendo com a gente, né? Porque na história de Sara, o Senhor fala muito sobre a fé, né? Uma fé que realiza o impossível. Daí depois na história de Ruth, né? Se eu não me engano, foi da semana passada, falava sobre a fidelidade, né? E a confiança em Deus, de que Ele não abandonaria mesmo diante do pior cenário. E hoje ele fala mesmo dessa fidelidade, dessa confiança também em Deus, né? De temer a Deus, para que a gente cresça como mulheres, né? Então, é como se fosse mesmo um caminho que o Senhor vem fazendo com a gente de virtudes que a gente precisa buscar na nossa vida cotidiana e na nossa vida com Deus também. Sim. Uma das coisas assim que eu queria partilhar com vocês pessoalmente que eu tenho vivido assim há alguns anos da minha vida é essa antecipação do Senhor, né? Quando Deus leva a ser rainha, porque ele sabia, ele tinha um propósito com isso tudo, né? E eu tenho vivido assim tempos de antecipação, sabe, de Deus assim, do prover de Deus, não só financeiro, mas em várias situações, né? Esses dias mesmo, quando nós nos mudamos de Arapongas, né? O Lucas saiu dali, não tinha nenhuma projeção que a empresa que ele trabalhasse pudesse acontecer alguma coisa, enfim, né? E aí vai fazer 3 anos que a gente está aqui, acho que 3 anos e meio, 4 anos que o Lucas está trabalhando nessa empresa aqui agora, né? E aí, esses dias nós ficamos sabendo que a empresa que ele trabalhava, que vai ser arrendada para uma outra, ainda não se sabe quem, né? Mas
para um outro grupo. E aí os cargos que são de confiança, eles vão mandar embora, eles vão manter produção, etc, mas vão mandar embora, né? E no momento que eu escutava o Lucas falando com esse amigo que trabalha nessa empresa, eu fiquei pensando, Senhor, Senhor é o Deus da vida, o Deus que se antecipa. A minha família não precisou passar pelo desemprego, a minha família não precisou passar por essa tormenta, porque é o Senhor que é o Senhor da minha vida, né? E aí eu fico pensando assim nas nossas histórias, né? Tantas histórias que a gente pode, é que às vezes a gente não consegue perceber tudo, né? Mas tantas coisas que o Senhor antecipa, que o Senhor revela pra gente, sabe? De repente, não sei, sabe? Às vezes na sua profissão vai acontecer alguma coisa agora com a IA da vida, de repente a IA vai tomar a tua profissão e aí Deus te antecipa e daí você acha que você tá numa dor fazendo uma transição de carreira e quando você vê daqui 5 anos a tua profissão não existe mais, entende? Assim, sabe? Porque ele é detentor de todo conhecimento, sabe? De repente, no coração dele, não porque ele quer, mas porque ele sabe que ele é detentor de tudo conhecimento, vai vir uma crise daqui a um certo tempo, e daí Deus movimenta no seu coração para começar um novo negócio, uma nova coisa, e daí quando vê, você não está passando por aquela tormenta, sabe? Você não está vivendo num luxo, mas algo essencial não está te faltando, então assim, tantas coisas, oração, de repente você está super longe do Senhor, e de repente, sei lá, uma amiga te chama, te inclui, e daqui a pouco a tua família vai passar por uma prova muito grande em relação à saúde. Então, sabe esse Deus que eu me arrepio de falar, esse Deus que se antecipa diante das situações, para que nós que somos dele, buscamos a ele, para que a gente passe, mas para que a gente tenha graça suficiente de passar, sabe? Então, é isso, sabe? Eu queria compartilhar isso com vocês, porque quando eu lia, me vinha muito isso do Deus que se antecipa na vida de Esther e que se antecipa na minha vida e na vida de cada um de nós. Amém. Meninas, alguém quer partilhar mais alguma coisa? Você falava sobre. Vou só fazer uma partilha rápida, que na verdade não é nem minha, eu vou falar de outra pessoa. Mas é porque aquilo me chamou assim, tanto. Na verdade, eu vou falar de duas, porque uma é minha. Você falou sobre trabalho, e a gente estava voltando de um retiro esses dias, e uma amiga nossa, não vou revelar, porque ela não deu testemunho ainda, então eu vou preservar o nome dela. Mas ela falava, né, que ela estava assim muito cansada no trabalho dela e que em determinado dia ela estava lá no expediente e ela falou para o senhor que ela não queria mais aquele emprego, que ela estava cansada da área dela e tal, e que era para Jesus mandar um sinal para ela. Aí a próxima cliente que ela atendeu, ela não tinha conversado com essa cliente. Aí a cliente falou para ela: Olha, o senhor pede para me dizer que você está fazendo a coisa certa, você está no lugar certo. Então, assim, foi papuf. Ela falou, Deus respondeu ali, ó, na lata, sabe? Então, isso foi muito, assim, me chamou muita atenção, né? E um testemunho meu também é que uma vez eu estava na live do Frei Gilson fazendo a quaresma lá, e do nada, gente, o Frei lá, eu estava assim, rezando, né, pela minha questão profissional e tudo. E o Frei falou: Você que é assistente social, não é para você desistir da sua área e não sei o quê. Eu falei: Gente, socorro, será que sou eu? Que a gente ainda duvida, né, se realmente é pra gente. E eu tava, tipo, naquele dia eu tava justamente na intenção da minha área profissional, né? Então, às vezes o Senhor precisa também que a gente seja sincera, né? De abrir o coração e rasgar o verbo mesmo com ele, né? De falar o que a gente. Às vezes a gente pensa, ai, não sei como falar com Deus, é como se a gente estivesse falando com qualquer outra pessoa, né? Porque ele já conhece o nosso coração, mas às vezes ele quer ouvir da nossa boca também, né? E a gente está aberta para receber as respostas, né? Eu até. Alguém compartilhou, deixa eu ver aqui, um print de uma frase, não sei se é uma frase ou um ensinamento ali de Santa Teresinha, que falava assim: Senhor, se a resposta vier, que eu receba com gratidão, se ainda for tempo de esperar, que eu espere com confiança, e se algo não acontecer como eu pedi, que eu tenha fé suficiente para acreditar que o teu cuidado também mora nos planos que fiz e que não se realizaram. Amém.
Então é uma oração muito de confiança em Deus, né? Em todos os tempos. Amém? Alguém mais quer partilhar, meninas? Senão eu vou para o sorteio. Ô, Lu, eu acho que eu coloquei você, porque daí se você vier pra cá por esses dias, deixa eu ver se eu coloquei você. Cadê a janela aqui? Eu coloquei você, se você vier pra cá esses dias. Senão a gente sorteia 2 números, caso sair você, um deles. Deixa eu. Peraí, gente, que é muita tecnologia pra mim aqui, hein? Meu Deus do céu. Vocês estão vendo? Ah, eu coisei o fundo aqui, peraí. Como que tira o fundo, meu Deus do céu? A gente confia em você. O povo dos 30 a mais e a tecnologia é uma coisa que já não tá batendo. Bom, eu vou na confiança do Senhor, então, tá? Qualquer coisa eu tiro uma foto. Vamos ver. Vamos sortear aqui. Número 4. Quem é 4? Sou É, eu? Essa senhora tá querendo me visitar, ó. é você, Lu. E aí, o que... Aquela, eu posso ficar um mês com ela. Olha, aí você vê que a coordena. Ela tá Ai, com ai, saudade, ela ficou muito tempo na minha casa, gente. é verdade. Você tem como pegar? Eu vou para Araponga sábado, só que daí eu volto em 15 dias, né? Ah, eu acho que não tem problema. Você reza 15 dias pra nós e tá tudo certo. Não tem problema, Lu, fica tranquila. Aí, ó, pronto, a coordena A gente deixou aqui. combina. Com quem que tá, Nossa Senhora? Tá com a Pri. Capri? Ah, então tá. Gente, eu tava até agora gravando, tudo bom? Bom, para você que assistiu a gravação até aqui, louvado seja Deus pela sua vida. Muito obrigada por nos assistir e compartilhe esse vídeo com mais mulheres. Deus te abençoe. Vamos pausar aqui a gravação. Será que parou, gente? Não parou, não. Stephanie, me ajuda. Aqui, parar a gravação.